E aí, rapaziada, beleza? Vamos falar hoje sobre o BRICS, um grupo de países emergentes, muitas vezes chamado de G5, grupo dos 5, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na realidade, esse é um acrônimo que foi criado por um indivíduo chamado Jim O'Neill, que fazia parte do Goldman Sachs. E ele dizia que no ano 2050 essas economias elas deveriam dominar o mundo, né, em termos de percentual e de mercado total. Então, na realidade, o BRICS não é um bloco econômico, não existe um acordo formal. Ele é apenas uma aliança de cooperação econômica, uma aliança de cooperação tecnológica, cultural e militar. E é isso que faz estremecer os Estados Unidos e a União Europeia. Porque, de um lado, você tem a Rússia e a China com grandes arsenais nucleares e a Índia também. E o Brasil, que é o grande fiel da balança, porque ele fica no meio ali, né, hoje, afastando-se um pouco da política externa norte-americana. Quando a primeira reunião dos BRICS aconteceu em 2009 em Ekaterimburgo, ela foi presidida por Dmitry Medvedev. Sempre que um presidente do BRICS preside uma reunião durante um ano, ele é considerado o presidente, o representante oficial do BRICS. E aí as reuniões foram anuais. Em 2010 nós tivemos a reunião com o presidente Lula aqui no Brasil, em Brasília. Depois, acho que em 2014, acho que foi em 2016, eu me lembro, a Dilma Rousseff fez a reunião em Fortaleza. E agora, há pouco tempo atrás, tivemos a última reunião do BRICS, da cúpula do BRICS, com o presidente Bolsonaro. E foi na reunião de Fortaleza que foi criado o Banco do BRICS. Há pouco tempo atrás, tivemos o presidente Lula indo na China e na Rússia para fortalecimento de laços, e a ex-presidente Dilma presidente do Banco do BRICS, né, que é o NBD, Novo Banco de Desenvolvimento. Esse novo Banco de Desenvolvimento ele foi criado com o objetivo de quê? De substituir o FMI, de substituir o BIRD, que é o Banco Mundial, com uma diferença básica. O NBD não vai interferir na política dos países que querem fazer parte do BRICS. Aliás, nós temos hoje 19 países que querem fazer parte do BRICS, dentre eles Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Irã, que são inimigos figadais, Bahrein, a própria Indonésia, a Argentina, dentre outros países que querem fazer parte desse bloco. Né? Aí podemos colocar depois Filipinas, Nigéria e outros que poderão fortalecer sobremaneira o bloco. Bloco esse que possui 31,5% do PIB mundial, maior do que o G7, que é o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, que tem apenas 30% do PIB, que é Estados Unidos, Canadá, Japão, Alemanha, Reino Unido, França e Itália. Os 5 presidentes hoje atuais do BRICS são do Brasil, o presidente Lula, Rússia, para variar, Vladimir Putin, da Índia, Narendra Modi, da China, Xi Jinping e da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Inclusive, esse ano, em agosto, teremos a cúpula do BRICS em Durban. Então fiquem atentos a isso no vestibular. Tá. O que preocupa, então, no BRICS? Algumas coisas são preocupantes. Primeiro, a sino-dependência, que é a dependência da China, porque a China possui 2/3 do PIB do BRICS. Segunda situação que nós temos, que preocupa bastante, é a questão militar, principalmente preocupante para os Estados Unidos e a União Europeia, porque Rússia, Índia e China são potências nucleares. Então isso traz um medo de um eventual conflito bélico no futuro. Aliás, inclusive, Dmitry Medvedev, que hoje é secretário, se não me engano, de defesa, se não me engano, da Rússia, ele disse bem claro que estaríamos na iminência de uma terceira guerra mundial. Terceiro, a questão de conflitos entre os membros do BRICS. Quando você pega, por exemplo, China e Índia, tem o Vale do Ladakh, que é uma disputa no Tibete do Sul, e também a região de Arunachal, que também chama-se na Índia Arunachal Pradesh, que controla muitas vezes as águas continentais da Ásia. Então isso tem que também ser colocado. E na realidade nós temos aí governos também autoritários, o caso da China, um problema sério com direitos humanos através da situação dos campos de reeducação que são feitos principalmente na província de Xinjiang ou Xinjiang, onde nós temos os muçulmanos. E o governo de Putin, que é um governo em que é marcado também por um autoritarismo muito grande. E o Brasil nessa situação? Então o Brasil ele pode ser o fiel da balança. Muitos dizem que o Brasil será o país que deverá fazer o peso ali entre a diplomacia norte-americana e a diplomacia do BRICS, o Brasil que é reconhecido por isso.
E também, no Brasil, nós temos que ver se ocorrerá a transferência de tecnologia, por exemplo, chinesa, indiana e russa para o Brasil. Lembre-se que a Índia vai ser o quarto país a chegar na Lua, fiquem atentos a isso também. Depois, o aumento das exportações, principalmente de commodities, que o Brasil, minérios e alguns grãos, mas não só disso, também ao aumento das exportações de alto valor agregado e, lógico, a melhora de qualidade de vida de todos esses países do BRICS, se realmente irá ocorrer. Então isso fica para o vestibular esse ano, poderá ser que caia para os senhores e senhoritas nos vestibulares. Tamo junto, já Elvis.